Você sabia que a soja 3 tem caído nos últimos meses, deixando muitos investidores preocupados? O que está acontecendo? Será uma oportunidade escondida ou uma furada total? Fique comigo até o final porque hoje vou mostrar o que está por trás dessa queda e, mais importante, se vale a pena investir ou se é melhor correr dessa ação. E se você está chegando aqui agora no canal e não me conhece, eu sou Vitor Valério, analista CNPI, médico e investidor. E seja bem-vindo ao canal do Doutor Investidor, o canal que descomplica o mercado financeiro para você e mostra a verdade que outros canais não te mostram por aí. E como eu sou analista CNPI, tem que fazer um breve aviso. Apesar de ser analista certificado, a minha intenção aqui é te fornecer informações para que você e somente você decida se vale a pena investir ou não. O conteúdo não constitui indicação de compra ou venda. Invista sempre com responsabilidade. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como é que a empresa ganha dinheiro. Então, resumidamente, vou até mostrar aqui a receita da empresa. Grande parte vem do quê? Do mercado de soja. Então, o que ela faz aqui? Comercialização de sementes agrícolas. Então, sementes de soja é a principal fonte de receita da empresa. E a gente vai perceber isso daqui a pouco eu vou calcular para vocês terem noção desse peso, tá? Outra coisa, semente de milho também tem, é um mercado em expansão dentro da empresa e ela projeta ali um crescimento. Também tem sementes de feijão e outras culturas. Aqui, outra coisa que ela faz, exportação de sementes. Então tem aqui o mercado internacional, eles estão exportando essas sementes. Beneficiamento de sementes, então eles fazem serviços de beneficiamento e armazenamento de sementes para outros produtores e empresas agrícolas. E esse serviço agrega valor às operações e completa a receita. E aí outro item é a questão aqui da parceria com empresas de biotecnologia. Então o que ela faz? Ela licencia tecnologias de empresas de biotecnologia como genes resistentes a herbicidas ou pragas, que estão incorporados às sementes comercializadas. Essas parcerias geralmente geram aqui cadeia de valor ao oferecer produtos de maior tecnologia, o que permite a empresa cobrar um prêmio, ou seja, cobrar mais por essa semente com a tecnologia que é avançada. Outro item, serviços logísticos e infraestrutura. Aqui está o que ela colocou lá no ITR, então a fonte disso daqui é o ITR do terceiro trimestre de 2024, que a empresa colocou lá na empresa. E está aí os valores no período de 9 meses e o período de 3 meses. Aí o que eu fiz com isso? Eu peguei e fiz o cálculo. Então eu peguei e vi aqui qual é o peso de cada item desse aqui na receita líquida. Perceba que a maioria das coisas aqui, grande parte, 88% vem de sementes de soja. Outra é soja em grãos, 12%. E aí, aquela questão de beneficiamento, que muito se fala de fazer tratamento da semente, de maior qualidade e tudo mais. Isso a gente até falou no vídeo de IPO. Se você quer, eu estou passando aqui mais rápido, porque na época do IPO eu expliquei muito a fundo isso daqui. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar o vídeo, essa parte que eu explico isso, lá no Insta, então vou deixar o link aí do Insta, segue lá, que eu vou deixar essa parte lá, onde eu expliquei muito bem isso na época do IPO. Não vou entrar em méritos aqui, porque é 15 minutos explicando isso. Mas aqui, sobre essa prestação de serviço, perceba que o peso da receita é menos de 2%. Então ainda é uma coisa muito embrionária. Naquela época do IPO, a gente já tinha comentado isso, e aqui o peso mais importante não é esse, o peso mais importante é ali sobre a soja. E aí tem outras coisas aqui também, se você quiser, tira um print aí. Tem o peso do feijão, tem peso do milho, e aí você olha aí os cálculos. Então, agora que você já sabe como a soja 3 gera sua receita, vem a parte que muita gente ignora, tá? Como a macro e a microeconomia impactam diretamente o desempenho da empresa. E claro, o preço da ação. E tem um detalhe aqui que pode mudar completamente sua visão sobre o futuro dessa companhia. Por isso, você tem que entender bem essa parte. Então vamos entrar na parte de macro e microeconomia que impactam os resultados da empresa. Primeira coisa, sobre macroeconomia, o câmbio vai impactar. Então,
principalmente aqui na questão de custo de produção e na competitividade das exportações. Já falamos anteriormente que a empresa tem aqui a questão da exportação, então variação no câmbio pode impactar a sua competitividade. Outro item, políticas agrícolas, então a empresa recebe subsídios, incentivos fiscais, inclusive isso tem nesse TTM, nos últimos 12 meses, um resultado positivo em relação a isso aqui, porque lá no imposto de renda reduziu um pouco, tá? E isso foi positivo para o lucro no final. Então, toda vez que tiver uma política agrícola dando vantagem aqui para a empresa, isso é positivo. Condições climáticas, isso daqui, ó, vou até colocar um alerta, isso aqui é uma coisa muito importante, que é uma das principais coisas que está fazendo a ação cair nesse momento, tá? Além da questão que eu vou falar lá nos comentários, onde eu vou finalizar todo o nosso raciocínio. Então, eventos climáticos adversos podem reduzir a produtividade agrícola, afetando a demanda por sementes. E é o que está acontecendo muito isso aqui. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo depois de ter analisado o vídeo do Banco do Brasil. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aí embaixo, tá? Onde eu comentei isso daqui lá no vídeo do Banco do Brasil, sobre a questão da inadimplência no Banco do Brasil, impactado pelo setor de agronegócio e principalmente em relação à soja. Então foi onde eu acabei aqui querendo analisar essa empresa aqui também, que o mercado adora essa empresa aqui, tá? Provavelmente, se você viu o IPO na época, você pode ter comprado, eu não sei se você tem na carteira. Então diga aí nos comentários, você tem essa ação na sua carteira? Eu quero saber, tá bom? Outro item, preços das commodities. Então, oscilações nos preços de soja, milho, influencia a receita da empresa. Fatores microeconômicos, a capacidade de produção, a eficiência e a capacidade das unidades de beneficiamento impactam a oferta de sementes. Outro item, qualidade das sementes. Então, alguns agricultores vão preferir uma semente de mais qualidade. Então, quanto mais qualidade eles mantiverem, vai ser bom e vai aumentar a demanda aqui da empresa. Rede de distribuição e a concorrência. Então, quanto mais concorrente, aqui a empresa já está no setor bem concorrido, e aí se tiver mais concorrência querendo abocanhar a receita aqui da empresa, isso pode impactar as ações. Então, além de acompanhar o cenário macro e microeconômico que a gente falou aqui, é essencial ficar de olho nos custos e despesas da empresa. Eu já falei aqui várias vezes em outros vídeos que o custo e despesa vai descontando da receita e sobra menos lucro lá no final. Então, se eles aumentam, o lucro líquido diminui. Isso pode derrubar ainda mais a cotação da ação. Por isso, entender essa relação é crucial. Então, por isso que a gente vai ver aqui quais são os custos e despesas da empresa. Então, basicamente, qual que é o custo aqui principal da empresa? Os preços das commodities podem influenciar diretamente ao custo da produção. Então, se o preço da commodity variar, vai ter essa flutuação, tanto para cima quanto para baixo, em relação aos custos. Então, a volatilidade de preço, as flutuações dos preços das commodities podem afetar os custos de produção. Então, a empresa pode adotar estratégia de hedge, já expliquei isso aqui no canal, mas se você está chegando agora, é uma estratégia que as empresas fazem de proteção. Então, por exemplo, se a empresa achar aqui que no momento o mercado futuro de soja está favorável, ele vai lá, o que ela faz? Vende no mercado futuro, isso para poder não se preocupar com o preço. Mas vamos dizer que o preço fique mais alto lá no futuro em relação ao que ela vendeu. Isso entra ali como negativo no DRE da empresa, tá? Outro item, eficiência operacional. A capacidade da empresa em otimizar processos produtivos e gerenciar custos operacionais pode reduzir a sensibilidade aos preços de commodities. Diversificação de produtos. A expansão para outras culturas, como feijão, sorgo, pode diluir a dependência dos preços da soja e do milho, equilibrando os custos e receitas. Isso aqui é um desafio, né? Como a gente já viu, a empresa ela tem grande peso sobre a soja na sua receita. Então, isso a gente até vai falar mais para frente, que está dentro do guidance da empresa, diversificar um pouco mais essa receita, tá? E se você acha que os custos era o único ponto delicado, recentemente algumas notícias importantes caíram como uma bomba
para os investidores da soja 3. Vou te mostrar o que aconteceu e, mais importante, como isso pode afetar o preço da ação daqui para frente. Então, por isso, vamos olhar quais são as notícias que impactaram o preço. Primeira coisa, aqui positivamente, por enquanto, os resultados financeiros foram positivos e teve um momento ali nos últimos meses que a ação até subiu, tá? No início do ano. A expansão em investimentos estratégicos também foi um ponto positivo. E aí, como que a coisa começou a desandar? Foi nessa questão aqui, ó, desafio no setor agrícola. Então, o setor agrícola brasileiro enfrentou uma tempestade perfeita em 2024, caracterizado por preços mais baixos das commodities, juros elevados e eventos climáticos extremos. E aí saiu até aqui essa notícia aqui, ó. Soja 3 salta 12%, metal leve cai 6%, a reação extrema aos balanços. Então isso aqui foi lá no início, então quando a gente falou aqui, ó, sobre o resultado aqui de cima. Quando teve o resultado financeiro positivo, a ação subiu. Inclusive, nessa mesma notícia tem isso daqui, ó. Genial Investimentos reiterou recomendação de compra e elevou o preço-alvo em 12 meses de 17 para 19 reais. Isso foi uma notícia, deixa eu até dar um zoom aqui de quando foi essa notícia. Ó, foi no mês 3, então já tem aí alguns meses essa notícia. Só que aí o que aconteceu? Depois, esses eventos climáticos impactaram aqui na empresa porque reduziu a demanda. Reduziu a demanda e aí o mercado começou a mudar e começou a cair onde você tá vendo aí, provavelmente é o motivo pelo qual você deve estar vendo esse vídeo aqui. E aí, nessa notícia que a gente viu aqui, que está aqui do lado, teve a recomendação de analistas com a visão positiva sobre a boa safra. Então, agora com todas essas informações na mesa, a pergunta que não quer calar é: para onde vai o preço da soja 3? E aí, por isso, eu preparei 3 cenários possíveis, desde o mais pessimista até o bastante otimista, e eu vou compartilhar agora com você. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que se você não deixar o seu like e não ativar o sininho das notificações, o YouTube pode simplesmente não te mostrar os próximos vídeos do canal. E sabe o que isso significa? Significa que você vai perder uma análise como essa, que pode ser a diferença entre acertar na bolsa ou cometer um erro caro. Para você perder nenhum conteúdo aqui do canal, deixe seu like aí, se inscreva no canal, se não é inscrito, e ative o sininho das notificações aí embaixo. Agora que você deixou seu like, eu espero que você tenha deixado seu like e se inscrito no canal, vamos ver esses 3 cenários possíveis aqui para a soja 3. Então, o primeiro cenário, sobre o que pode ter, que pode manter o desempenho atual das ações. Então, se tiver uma estabilidade nos custos de produção, isso vai ser positivo. E aí eu vi essa notícia, onde, por exemplo, a BRF espera uma estabilidade no custo da ração e deve investir mais em 2025. Ah, Vitor, mas aqui a gente está falando da soja 3 e não da BRF. Mas por que eu peguei essa notícia? Só por causa disso daqui, ó. Nessa notícia tem essa perspectiva, ó, o que eles colocaram aqui. As perspectivas até agora são de uma nova safra recorde de soja no Brasil em 2024 e 2025. E mesmo que ocorra uma oscilação para cima no valor do milho, ela deve ser compensada por cotações mais baixas no farelo de soja, afirmou nessa quinta o diretor e vice-presidente financeiro e de relações com investidores da companhia. Isso daqui da BRF. Ou seja, se isso acontecer com outras empresas também, com o mercado em geral, e aumentar a demanda da soja, isso vai ser um ponto positivo e pode manter o desempenho das ações do jeito que está, e aí talvez não caia mais, tá? Outra coisa, demanda consistente por sementes. Então, se consequentemente aqui, ó, tiver, como nessa notícia, a demanda da soja, vai ter mais plantação. E aí o que vai acontecer? Os agricultores vão comprar mais sementes da soja 3 aqui, da boa safra. Então isso é muito importante. Agora, o que pode melhorar o desempenho das ações? Inovações tecnológicas. Então o desenvolvimento de novas variedades de sementes com maior produtividade e resistência pode aumentar a competitividade e participação de mercado da boa safra.
Olha só, eu expliquei isso no vídeo do IPO, onde a empresa faz uma semente de maior qualidade, então, e mais resistente. Eu não coloquei aqui para não deixar o vídeo muito longo, mas, novamente, eu vou deixar, ó, segue embaixo no Insta que eu vou fazer esse corte e vou deixar lá disponível para vocês. E aí, isso eu expliquei, onde tem essa questão de uma semente com mais qualidade, que é mais resistente. Então, quanto mais inovação tecnológica, isso é positivo para a empresa. Mas agora, o que pode acontecer para piorar o desempenho das ações? Então, condições de eventos climáticos extremos, então como seca, excesso de chuvas, podem afetar a produção agrícola, consequentemente, a demanda por sementes. Então, se o negócio continuar ficando feio dessa forma, ou piorar, isso aqui pode impactar mais os preços. Oscilação dos preços das commodities, a gente vai ver daqui a pouco que nesse momento a soja está numa das menores cotações aí nos últimos meses, e eu vou mostrar isso para você. Então, se o negócio piorar mais, aí pode impactar mais. Então, flutuações no preço da soja, milho, em geral aqui das commodities que a empresa vende, pode causar um impacto importante. E aí, nesse momento, você pode perguntar, Vitor, qual que é o cenário que você acha mais provável? Nesse momento, por enquanto, eu acho que é uma manutenção do desempenho atual, pelo que a gente viu naquela notícia anterior e pela questão da cotação estar aí na mínima dos últimos tempos, né, dos últimos meses. Então, a não ser que as coisas piorem do que a gente falou aqui no slide anterior. Mas aí, uma coisa importante. Os cenários que a gente colocou aqui só fazem sentido quando analisamos os fundamentos da empresa. E aqui é onde o jogo fica mais interessante, tá? A Soja 3 traz algumas surpresas com pontos positivos e outros que você tem que ficar alerta. Vou pontuar cada um dos itens aqui com você. Então, vamos para a análise fundamentalista. Isso daqui são os meus cálculos baseado em inputs que eu retirei da Morningstar, de balanço patrimonial, DRE e demonstrativo de fluxo de caixa, para facilitar nossos cálculos, né? Não ficar pegando cada item e ali acelerar a nossa análise. Então perceba que a receita da empresa vem crescendo. Então isso é um ponto positivo. Os custos vêm aumentando e as despesas aumentando, como a gente falou que tinha que ficar de olho. Só que proporcionalmente, os custos não estão aumentando muito mais do que as receitas. Então isso é um ponto positivo, mostrando que está deixando lucro. Então, apesar de ter o custo e despesa aumentando, não está sendo tão custoso assim para a empresa crescer, tá? O ROI está caindo, aí você pode falar, meu Deus, Vitor, o ROI está caindo. E aí? Isso é ruim? Calma, tá? Tá caindo, mas por quê? Aí a gente tem que ver a explicação. O patrimônio líquido antes era pequeno e agora ele aumentou, tá? Então, lembra que o ROI, o cálculo do ROI é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Como o patrimônio líquido antes era pequeno, o denominador dividia pouco do numerador, que era o lucro. Agora que o patrimônio líquido está aumentando, a divisão fica maior, então fica menor o número do ROI. Então essa é a explicação, tá? As margens estão consistentes, como eu falei, se o lucro líquido está crescendo, isso aqui nem precisa de a gente olhar aqui a análise vertical, mas mostra aqui nesse momento que o custo e despesas estão controlados, deixando o lucro para a empresa com uma boa margem, tá? E aí outra coisa que a gente tem que olhar é isso daqui, dívida. O endividamento financeiro da empresa, nesse momento, está controlado, a alavancagem dela, que aqui está, ó, dívida líquida sobre EBITDA. Tá nesse momento, isso aqui é meu cálculo, a empresa colocou outro número, vou falar aqui do meu cálculo. Tá 0,51, o que eu vejo como muito vantajoso. Lembra que eu já expliquei isso aqui no canal também. Quando as empresas emitem debêntures, por exemplo, para poder captar dinheiro, essas debêntures variam aí o vencimento, mas em média é 3 a 4 anos. Então, quando esse número aqui, esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA, estiver acima de 3, é só você pensar aqui, ó, numerador e denominador. Quando esse número está acima de 3, significa que o EBITDA demora 3 ciclos ali de ano, ou seja, 3 anos, para cobrir essa dívida líquida. Lembra que o EBITDA é o quê? É o lucro operacional
E aí a gente volta com o quê? Com alguns ruídos, que é o quê? O D de depreciação e A de amortização. Lembra que empresas mais velhas, mais antigas, vão ter uma depreciação maior, porque tem ativos físicos e que são depreciáveis. Então, esse indicador aqui é até muito polêmico. Por exemplo, o Warren Buffett não gosta, eu já avisei isso daqui. Mas serve para a gente comparar. Por quê? Se você pegar uma empresa mais velha, comparar com uma mais velha tem mais depreciação do que uma mais nova. Então a gente retira esse ruído voltando com a depreciação, ou seja, somando a depreciação e a amortização aqui, tá? Então, resumindo daqui, que a gente estava falando aqui, a alavancagem está controlada, então ponto positivo. Outro item sobre o endividamento. O endividamento financeiro nesse momento é de 35%. Ou seja, não é uma coisa tão baixa, mas também não tão alta, tá? Então, está controlado ali. Lembra que a empresa não está tão alavancada e o endividamento está ok, tá? E a maioria do endividamento nesse momento é de curto prazo, tá? 74,2%. Ano passado era de longo prazo, mas nesse momento é mais de curto prazo nesse momento, tá? Sobre indicadores de liquidez, eu vejo isso aqui, ó, como um ponto muito positivo. A empresa tem uma liquidez corrente muito boa, uma liquidez seca de 1,9, uma liquidez geral de 1,63. Ah, Vitor, o que significa isso? Significa o seguinte: se a empresa utilizar os itens dentro do balanço patrimonial dela, como ativos, por exemplo, o quanto que ela consegue cobrir caso seja necessário liquidar a empresa toda. Ou seja, qual é a capacidade de ela conseguir honrar com esses compromissos. É basicamente isso. E aí tem a liquidez corrente, que é mais uma coisa imediata, a seca, que é descontando o estoque, né? Lembra que o estoque ele não se liquida rápido, ou seja, para poder virar dinheiro tem que vender. E aí tem a liquidez geral, que pega ali a médio, longo prazo mais ou menos, tá? Outro item, as margens. Eu vejo como positivo, então a empresa tem boa margem bruta, boa margem operacional e boa margem líquida. E aí perceba que nesse momento teve um aumento, aí ela vem aumentando inclusive, ó, de 2022 para cá. E aí teve um impacto aqui, que eu não coloquei aqui, mas foi em relação ao imposto de renda. Então teve um acréscimo ali dentro do DRE, onde aumentou um pouco o lucro líquido, por isso que você está vendo a margem líquida maior do que a margem operacional, por conta dessa questão do imposto de renda. E aí outro item que a gente tem que olhar é em relação aos giros. Por quê? Os giros, a gente olha, por exemplo, isso aqui eu já expliquei no canal, e eu acho que eu não vou gastar muito tempo aqui, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo que eu explico isso, mas existe uma coisa chamada ciclo de caixa, que resumidamente a gente tem uma coisa, o seguinte: a empresa tem um prazo médio que ela dá para os seus clientes, e ela tem um prazo médio de manter em estoque um produto, e ela tem um prazo médio para poder pagar os seus fornecedores. Se o prazo de estoque mais o prazo que ela dá para os seus clientes for maior do que o prazo que ela tem para pagar seu fornecedor, o que ela vai ter que fazer? Ela fica um tempo sem dinheiro aqui, então ela vai ter que retirar do seu caixa, ou seja, vai pressionar o capital de giro da empresa. E nesse momento, se a gente for perceber aqui, ó, o prazo médio, isso aqui é outra coisa, isso aqui é meu cálculo baseado no que foi fornecido, tá? Não é uma coisa 100% assim, a ferro e fogo, que a empresa coloca aqui. A gente estima, isso é um indicador. Então o prazo médio para receber é de 70 dias, vamos dizer. O prazo médio de estocar, 102 dias nesse momento. E o prazo médio para pagar, 45. Ou seja, perceba que ela dá mais prazo para o seu cliente. Está estocando muito, inclusive veio aumentando. Perceba que em 2023 era 27, agora subiu para 102. Então, está tendo muito prazo em estoque, muito prazo para receber e pouco tempo para pagar. Isso pressiona o capital de giro. E uma das coisas que a empresa coloca aqui como estratégia é em questão de estocar para poder melhorar o preço e poder vender ali em uma alta demanda no futuro, tá? Então, resumindo, eu vejo isso como um ponto em alerta que a gente tem que ficar. A gente tem que ficar de olho nessa questão. O ROI é um ROI bom, tá de 18,5%. Lembra que eu falei a explicação, ó, tá mostrando aqui que tá caindo. Por quê? Porque o patrimônio líquido é pequeno, mas
é um ROI bom. Sobre o resumo aqui da apresentação de resultados do terceiro TRI de 2024. Sobre o destaque no terceiro TRI, teve aqui, o que eles colocaram? Atrasos em plantios em algumas regiões deslocaram parte do faturamento do terceiro TRI para o quarto TRI. Então isso foi um ponto aqui de alerta que aqui fez provavelmente cair, despencar as ações quando os analistas olharam isso. Lançamento da marca Avra, então estratégia diferenciada, sementes com genética exclusiva, sem co-branding, com outras empresas como a Bayer e a Syngenta. Então, aqui mostrando que eles estão querendo fortalecer essa marca e aqui eles colocam que a meta é de 280 mil Big Bags em 2025, representando um crescimento aí de 40% em volume, em relação ao volume atual. Outro item, performance financeira. Eles falaram sobre o impacto da sazonalidade e isso aí é esperado, né? Porque lembra que eu vou até colocar isso como... Eu vou reagir daqui a pouco ao meu valuation que eu fiz da época da IPO. Eu já tinha feito esses avisos que isso poderia acontecer. E eu vou até falar uma coisa que é meio polêmica aqui, que aconteceu aqui no canal na época. Outro item, produção e capacidade. Então tem produção limitada, então problemas climáticos em Goiás e Minas Gerais impediram o crescimento esperado de 20% na produção. E aí é o que a gente já falou dos eventos climáticos. Estratégia de venda e gestão. Então redução de dependência de grandes clientes. Então eles colocam aqui, ó, venda para grandes grupos caiu de 64% lá de 2021 para 20% em 2024. Devido à cautela na concessão de crédito. E aí eu falei isso na época da IPO, que a empresa faz isso, ela vende e deixa uma coisa de crédito, que novamente não vou colocar aqui, mas vou deixar lá no Insta para vocês. Diversificação de receita, então eles estão colocando que eles estão tentando diversificar, então eles colocaram aqui outras culturas como sorgo e forrageiras passam a representar 7% na receita. Mas aqui, a gente já sabe, deu para perceber que o negócio aqui é soja, inclusive a gente vai ver daqui a pouco o gráfico disso. Liquidez e endividamento, vou até pular isso daqui, mas tá aí se quiser tirar o print. Até eles colocaram aqui qual que é a dívida líquida em relação ao EBITDA que eles calcularam, que eles corrigem o EBITDA, mas vou considerar o meu, mas inclusive tá ótimo isso aqui, é um ponto positivo da empresa. Pilares estratégicos, eles colocaram o aumento de volume, a meta de crescer, isso aqui a gente já falou, de 200 mil para 280 mil. Sementes de high-tech, então eles colocam expansão de sementes tratadas e de maior valor agregado. E aí eles estão focando aqui em aquisições que complementem as áreas de crescimento estratégico. Então eles estão colocando isso aqui também. E aí sobre o print dos resultados que eles colocaram, só coloquei aqui para mostrar oficialmente, porque lá eu tinha falado dos resumos, mas o que eles colocaram lá nos slides da apresentação. Então eles colocaram que a safra de 2023 para 2024 apresentou desafios devido a fatores climáticos que impactaram o ciclo de plantio e colheita de soja. Teve também atraso nas operações de semeadura, e aí o que a gente já tinha falado, de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Isso também impactou a empresa. Carteira de pedidos, muitos produtores permaneceram cautelosos, então nas decisões de compra devido ao atraso nas chuvas. Então, mostrando aqui o impacto da parte climática. Resultado líquido. Eles colocaram que a alíquota efetiva de imposto aplicado sobre o resultado do terceiro TRI em 3 meses foi de 24%. E aí eu coloquei isso aqui porque isso aqui eu vou colocar lá no meu valuation na hora do fluxo de caixa descontado, tá? E agora que você já entendeu os fundamentos, chegou a hora de responder a tão crucial pergunta. Soja 3 está cara, barata ou está no preço certo? E mais, o que o valuation da empresa nos diz sobre possíveis ganhos ou perdas? Essa é a parte que pode fazer toda a diferença no seu investimento. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Está gostando da análise? Se você está gostando e quer continuar acompanhando análises como essa, que vão te ajudar a tomar decisões mais seguras e mais informadas, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e também compartilhe esse vídeo no seu grupo de investimentos ou com amigos que também querem melhorar seus resultados na bolsa. Vamos ajudar mais pessoas a investir com confiança, tá? Agora sim, bora para o valuation.
Então, para o valuation, a gente tem que ver uma coisa aqui importante sobre o guidance. Qual é a visão da empresa? Eles colocaram a seguinte visão, ó, de 2024. Expectativas de um quarto tri robusto com recuperação de receita e diluição de custos. 2025, um crescimento planejado de 40%, com expansão de portfólio e aumento de eficiência operacional. Eles falaram daquela questão que eu já expliquei sobre o aumento da produção para 280 mil bags. Também eles estão falando sobre a expansão de área cultivada, então com contratação de 275 mil hectares, um aumento aí de 12%, esperando que vai aumentar a demanda. Também eles estão planejando o crescimento da Avra, então a marca exclusiva de semente deverá contribuir para produtos de alta margem, mas com menor volume. Estão esperando também diversificar a receita e metas comerciais, ampliação da base de revendas. Mas eles não colocaram nada muito específico sobre isso, tá? Então deixou um pouco vago por enquanto. Provavelmente a gente vai ter essas conclusões no resultado do quarto TRI de 2024. E aí, outra coisa importante para o valuation que a gente tem que ver, ó, que o cenário para a soja está muito desafiador. Nesse momento a gente está aqui, ó, na cotação de 383 dólares por tonelada. Isso daqui é sobre a questão do mercado futuro de soja, do mercado aqui de Santos, tá? Isso daqui eu avisei na época do IPO que isso poderia acontecer. Caindo a cotação e a demanda, iria cair com o preço da soja 3. E se a gente for olhar, na época do valuation, aqui está a parte que eu falei que era polêmica. Eu tinha visto alguns comentários falando, Vitor, não aposte contra a agro do Brasil. Porque na época eu até falei os pontos que seriam negativos, mas é aquilo. Esse é o problema das pessoas que perdem dinheiro na bolsa. É se emocionar. Porque você emocionado, pensa o seguinte, isso aqui é o gráfico da soja 3. Aqui em cima tem uma baleia aqui, ó. Pegando o quê? Pressionando esse preço para baixo. E aqui embaixo tem outra baleia também pressionando esse preço para cima. E vocês estão aqui, ó, peixinho pequeno, sendo pressionado por esses dois aqui. Então tem gente pressionando lá de cima, que é peixe grande, baleia, e aqui embaixo pressionando para cima. E aí os pequenos sardinhos aqui estão tomando ferro. Então muito cuidado, porque por mais que você seja emocionado, e aí viu, Vitor, a ação bateu lá 17, 18 reais. Meu Deus, vou ganhar dinheiro. E aí, ó, você compra aqui, ó, e vral, toma uma porrada ali, a baleia joga para baixo. Então, muito cuidado. Na época, ó, perceba que chegou até valor de R$ 9,76, que está muito em linha com o valuation que eu fiz na época do IPO, que aí é onde eu vou pegar e vou reagir agora o meu vídeo. Então, eu vou colocar aqui o meu fone de ouvido para a gente reagir ao meu próprio vídeo da época do IPO, tá? Então, vamos para o YouTube. Esse vídeo aqui é da época do IPO, quando a gente estava lá no canal gravando sobre o IPO, deu mais de 10 mil visualizações esse vídeo. E aí eu falei, e vamos ver o que eu falei na época sobre valuation. Tá? Lembrando que isso daqui não é indicação nem de compra nem de venda. Eu não quero que você entre nesse IPO. Eu estou facilitando o seu estudo para saber se você quer entrar ou não, tá? Então, não quero que você entre nesse IPO, tá? Outra coisa, isso aqui é de acordo com as premissas que podem acontecer ou não. Então, levando em conta isso daí, tá? Outra coisa, eu sou médico, se você tá chegando nesse canal agora, por isso que o nome do canal é Doutor Investidor, eu tenho toda a sobrecarga da medicina durante a semana e tô fazendo ao máximo para te ajudar. Então me ajude aí, pessoal. Se inscreva nesse canal. Aquela mesma coisa, ative o sininho das notificações, compartilha com seus amigos e deixa o like, tá? Para poder ajudar o canal a crescer e assim motivar a crescer mais e continuar produzindo. Eu fiz 2 cenários. Pessoal, nesse momento, quem já tá seguindo lá no Instagram já tá sabendo desse fato. Caiu a internet aqui de casa e na hora que eu tava reagindo ao meu vídeo lá no YouTube, não consegui. Tanto que você percebeu ali que travou. E aí eu tô fazendo agora, como eu tenho que lançar esse vídeo como prometido na terça-feira, eu vou fazer o seguinte agora. A gente vai reagir aqui diretamente do meu computador que eu tinha esse vídeo aqui guardado. Então vamos lá, ó. O que eu falei na época no IPO sobre o valuation? Ser mais e continuar produzindo. Eu fiz 2 cenários, tá? Aqui no valuation, considerando isso, eu fiz 2 cenários aqui. E aí eu tirei uma média de acordo com os múltiplos. E quais são esses cenários? Primeiro cenário, eu cresci a receita conforme o PIB estimado.
E aí eu fiz o atualizado também com o PIB e está muito próximo o valuation atual com o valuation da época. Então, por isso que é um dos pontos que eu vou falar lá no final, que eu vou manter o valuation que eu fiz na época do IPO. Tá? Segundo cenário, eu cresci com o CAGR que a empresa teve. Se você não sabe o que é o CAGR, eu já expliquei isso aqui, mas basicamente é o crescimento anual composto. Tá? Aqui a gente está falando em questão da receita, mas você pode utilizar para outras coisas também. Até agora, e fui diminuindo até 2026 com o preço do PIB, tá? Com a porcentagem do PIB, na verdade. E o terceiro cenário aqui, vamos dizer assim, seria o de múltiplos. De múltiplos, se você não sabe, por exemplo, a gente pode pegar algum indicador de múltiplo e comparar com outras empresas do mesmo setor e tira uma média. E aí a gente chega no preço comparando com o que a empresa está entregado, por exemplo, de receita e a quantidade de ações. Então, é um cálculozinho mais simples do que o fluxo de caixa descontado. E aí eu tirei uma média disso daí, que seria o preço justo aqui de 10,92 e coloquei mais uma margenzinha de segurança aqui de 10%. Ah, Vitor. E aí eu coloquei essa margem de segurança, inclusive, e foi muito plausível, porque a gente viu que a cotação foi próxima a esse valor de 9,83, a queda máxima ali que a gente viu da soja 3. E eu vou explicar o porquê que eu tinha colocado essa margem de desconto e qual é a premissa e que acabou acontecendo de fato, né? Por que você está botando essa margem, colocando isso daí, fazendo esses cenários com o PIB estimado? Porque esse aqui é o cenário mais conservador, tá? 8,39. Porque o setor agrário tem uma peculiaridade onde as estimativas, as projeções, geralmente são de quedas. Isso é bruxaria, Vitor? Não, é ciência. É valuation, é você olhar. Então acabou acontecendo. Naquela época do valuation, do IPO, estava em alta. Eu até comentei isso daqui no vídeo, vou até dar play aqui. Mas o que aconteceu depois despencou de fato, por todas as questões que a gente falou até agora, tá? Mas o que a gente está vendo recentemente, veio vendo durante os anos, é que o setor agrário está batendo e ao invés de cair, está subindo. E por isso que o mercado estava muito otimista na época. E alguns até criticaram, falando, Vitor, você é doido de ficar apostando? Não, não é isso. Quer dizer que é cíclico, gente. Então, quando você investe numa empresa dessa, você tem que esperar isso. Quer dizer que essa queda da empresa é ruim? Até agora a gente viu que não, entendeu? Então, quem comprou lá no topo, na verdade, estava comprando caro. E aí, agora, nesse momento, o preço está no valor que a gente vai falar lá no final qual é a minha conclusão sobre isso, tá? Só que a gente não sabe se vai continuar subindo ou se em algum momento vai de fato cair como as projeções fazem. E eu já adianto que caiu, né? Pro meu eu aí do passado. Por isso que a gente tem esse desconto aqui no setor agrário, tá? E agora vamos para algumas conclusões. Então vamos fazer algumas conclusões. Primeiro, o setor é muito importante na economia, o setor agrário, né, principalmente aqui no Brasil. Segundo, setor aquecido nesse momento e o mercado está de olho, então muitas pessoas estão procurando investimentos na área de agro, talvez é o motivo pelo qual você talvez se interessou por esse IPO. Eu vejo como a empresa é regular, né, tem vários pontos positivos que a gente já viu, é um setor bem... A empresa está bem gerida, ao meu ver, tá? De acordo com aqueles indicadores. Só a parte do capital de giro ali que está bem pressionada, né? A receita e o lucro está subindo bem. O ROI é muito bom, mas lembrar que a proporção de patrimônio líquido com o lucro líquido é discrepante, né? Então aqui eu já estava comentando sobre a questão do patrimônio líquido ser pequeno. E nesse momento subiu o patrimônio líquido que fez o ROI cair no final. Então... nessa época aqui a gente já estimava isso daí. Eu não vou continuar aqui porque eu continuei sobre a questão sobre a IPO, que já passou. Mas perceba que todas as premissas daquela época se encaixam ainda hoje. Ou seja, depois aí de, 3 anos, todas as premissas seguiram em linha. Então por isso que eu vou falar daqui a pouco o que eu vou fazer em relação a manter esse valuation ou utilizar o novo. Então vamos continuar o vídeo. Então voltando aqui para mim, provavelmente eu devo ter colocado só a tela, porque enquanto eu estou gravando aqui,
tá chovendo e a internet caiu, então não consegui reagir nesse momento, mas eu vou reagir e você já viu a reação aí alguns segundos atrás. E o que eu quero mostrar para você em relação a isso, ó? Essa curva aqui desse efeito aqui, que significa o quê, ó? Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais ela acha que sabe tudo. Conforme vai ganhando conhecimento, ó, chega um momento, ó, tem mais coisas que eu deveria, mais coisas que eu pensava que tinha. Depois ganha mais um pouquinho de conhecimento, fala, nunca vou entender isso. Depois ganha mais um conhecimento, começa a fazer sentido. E aí depois, acredite, isto é complicado. Então, muitas pessoas ficam falando, que preço não, que valuation não serve para nada, lá. Tá aí, eu mostrei para vocês. A empresa é ruim? A gente vai ver daqui a pouco os meus comentários, mas adianto que não, tá? O negócio é a sua emoção. Se você for emocionado e comprar no topo, você vai tomar prejuízo, tá? Mas vamos continuar aqui e eu vou mostrar daqui a pouco as minhas conclusões. Então, outra coisa, eu vou falar o que eu vou fazer em relação ao valuation que eu fiz da época da IPO, mas isso aqui foi o valuation que eu fiz atual e tá as premissas aí na tela, tá? Tá aí, se quiser, tira um print, porque eu sou obrigado a avisar como analista. E aí, dentro disso, eu utilizei essa tabela do relatório de mercado para projetar PIB, inflação e tudo mais. Sobre a tabela do valuation, outro item na qual não foi mencionado no guide sobre a depreciação. Então, basicamente, fica difícil a gente projetar porque a empresa está investindo para crescer. Isso até a gente já falou no vídeo da Raizen, que isso pega e dificulta nosso valuation. Vou deixar o link da Raizen se você não viu o vídeo ainda. Então, eu vou manter muito o meu raciocínio que eu fiz da época da IPO, que eu vou falar daqui a pouco. Isso daí. E aí, o que eles colocaram lá no Guidance? Eles citaram que o aumento da capacidade produtiva já tem um investimento que já foi realizado. Então, eles esperam que vai aumentar a capacidade aqui produtiva, mas de um investimento que já foi feito. Por isso que aqui eu coloquei uma variação menor da depreciação. E aí eu olhei aqui, ó, qual foi a variação de 2023 para o TTM? Foi de 17,65%. Por isso, eu coloquei uma variação de 20%, tá? Coloquei um pouquinho a mais. E aí eu chegaria no valor justo, isso utilizando uma projeção que a receita esteja crescendo conforme o PIB. Mas aí eu vou mostrar daqui a pouco qual que é a minha conclusão, porque eu não vou usar só isso como parâmetro para valuation, tá? Já na época do IPO, você viu aí no vídeo, eu coloquei esses cenários aqui. Ó, primeiro, o crescimento em relação ao PIB estimado está muito em linha com esse valuation do slide anterior, de 8,39. O segundo cenário, eu estava crescendo na época com um crescimento anual composto, que foi de R$14. E por múltiplos era 10,37. E aí eu fiz a média, como você viu no vídeo aí que a gente reagiu. Então, preço justo de 10,92. E eu mostrei anteriormente que no gráfico a ação esteve nesse patamar mais baixo aqui da média, onde até coloquei uma margem ainda de segurança de small cap. E o preço não caiu muito mais do que isso. Então, para você ver a importância do preço, você comprar uma boa empresa a um preço bom. Então, quem estava comprando lá no topo e tomou prejuízo, a culpa não é da empresa, entendeu? A culpa é que você comprou no momento errado. Então, é basicamente isso, e que eu já tinha avisado no vídeo na época, mas teve gente que, temou comigo, né? E agora tá vendo o que aconteceu. E aí, quais são as minhas conclusões? Tá aqui, ó. Primeira coisa, empresa apresentando receita líquida crescente, custos e despesas controlados, refletindo em boas margens, liquidez é boa, mostrando boa capacidade de honrar com seus compromissos, endividamento controlado, então ela tem um endividamento financeiro de 35,24% no TTM, a alavancagem está controlada, então 0,5 vezes o EBITDA, então vejo como positivo, depreciação aumentado por conta de investimento da empresa em ativos para aumentar a produção, então isso é um ponto de alerta, porque a gente tem que ver se esse investimento surtiu efeito. Então, se trouxe retorno para a empresa, tá? Outro item aqui que a gente tem que ficar olhando é o capital de giro, que teve grande variação
nos últimos anos. Então, outro ponto de alerta que deve ser observado e foi justificado pela questão de investimentos. Então, novamente, a gente tem que ver esse investimento trazendo retorno para a empresa. O prazo de estocagem aumentou muito no TTM, em um cenário que o prazo médio de receber já é mais alto, né? Ele dá mais prazo ali para o seu cliente em relação ao prazo que ele tem para poder pagar. Então também é um ponto de alerta, porque isso vai pressionar mais o capital de giro da empresa. Agora, em relação ao dividend yield, teve um pagamento de 8,17% no momento que eu gravo esse vídeo, abaixo do título de renda fixa, que aí você tem que fazer essa comparação. Já fiz essa comparação no vídeo do Banco do Brasil. Se você não viu, também vou deixar aí embaixo, que eu fiz essa comparação. Então, mostrando o quê? Que vai ter investidor que vai preferir investir em título de renda fixa, ao invés de pegar e correr risco por conta de dividendo aqui, tá? O valuation, conforme o valor médio da época do IPO, e que eu vou manter essas premissas, então, para você ver que as nossas premissas estavam tão certas de anos atrás, que eu vou manter o mesmo valuation que eu fiz na época, quando eu avaliei. Então, nesse momento, estaria na faixa de preço justo, no preço médio. Então, só para lembrar que o cenário mais conservador da época era de R$ 8,39, o mais otimista R$ 14,00 e o cenário médio de R$ 10,92. Então, pensando assim, que o otimista eu espero que chega nesse R$ 14,00 aí, é o que eu espero ao longo do prazo. Mas quer dizer que eu vou comprar perto do 14, Vitor? Aí eu não sei, aí a decisão é sua. Eu, nesse momento, conforme as minhas premissas como investidor, eu não quero sofrer esse risco aqui, tá? Eu tenho outros ativos que eu tenho mais interesse. Então, até então, eu estava colocando aqui de forma imparcial. Agora, minha opinião como investidor não faz parte da minha estratégia. Quer dizer que eu acho que a empresa é ruim? Não, tá? Mas eu acho que, para mim, eu tenho outras oportunidades na minha carteira nesse momento. E agora, uma atenção. Como falado sobre a questão do clima, quando estiver ruim, pode prejudicar os produtores, consequentemente, a demanda. Então você tem que ficar alerta sobre a questão climática e a demanda de soja. Além disso, como analista CNPI, eu tenho que te avisar que eu não pretendo monitorar e atualizar as avaliações de soja 3 aqui no canal. Então, agora eu quero saber, coloque aí nos comentários. Você tem soja 3? Quer comprar soja 3? Gostou da soja 3 ou não? Eu quero saber a sua opinião. E também quero saber se vocês estão gostando desse formato que a gente está fazendo aqui com esse fundo e tudo mais, que está diferente da época que a gente estava antes. E muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.